Olá, uma ótima tarde para você. Prevista para serem entregues no ano que vem, as novas escolas aqui do município de Cubatão estiveram recebendo visitas técnicas. Nos últimos meses, a nossa cidade tem passado por uma transformação importante nas instituições de ensino. Diversas obras estão em andamento para melhorar a infraestrutura das escolas, garantindo um ambiente mais seguro, confortável e acolhedor para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. O prefeito César Nascimento relata sobre as obras das novas escolas no bairro da Vila Natal, que atenderá também bairros vizinhos. Hoje nós estamos fazendo uma visita técnica aqui para acompanhar essas obras, não só dessa unidade, mas aqui a Vila Natal ganhará 2 novas unidades, para atender não só a Vila Natal, mas também os nossos moradores da Vila Esperança. E a previsão para a entrega dessas obras é agora o ano que vem. Já estamos aí no processo de contratação do corpo pedagógico, dos professores, do mobiliário, para que o ano que vem a gente já comece o ano com crianças aqui nessas 2 escolas. É uma vitória do povo cubatense, um povo guerreiro, trabalhador, que merece, ainda mais as nossas mães, que muitas mães são mães solo. E depende muito do poder público para que ajude e apoie, a colocação das nossas crianças. E não fica só aqui na Vila Natal. Também o planejamento ainda o ano que vem é começar a construção de uma nova escola e uma creche na Vila dos Pescadores também, para que a gente possa dar um conforto maior para aquela comunidade, para aquelas crianças que muitas vezes saem dali para ir para outra localidade com ônibus, então traz todo um transtorno para a comunidade e o ano que vem nós começamos as obras para essa nova escola. A comunidade tem acompanhado de perto o progresso das obras, demonstrando entusiasmo e esperança por um futuro melhor. A expectativa é que em breve as escolas estejam prontas para receber os estudantes com um espaço renovado e preparado para os desafios. A Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Obras, estão a todo vapor para entregar as unidades no ano de 2026. Uma vai fazer atendimento do fundamental e outra fazer atendimento de creche para a escola. Em torno, as 2 unidades vão atender 350 crianças ou mais, daqui do entorno, da Vila Esperança e da Vila Natal. Então vamos tirar as nossas crianças que são transportadas lá para a Vila Nova, para o centro e trazer para a proximidade das suas casas, obedecendo a legislação. Não só isso também, mas como uma construção nova, A equipe vai ser montada como todas as outras nossas 54 unidades. Nós temos professores de educação especial, o orientador educacional, que é quem trata diretamente com as famílias, Então, nas 2 unidades, nós adequamos esse prédio, colocamos uma sala de atendimento educacional especializado, que é para receber essas crianças, e também lá no espaço que vai ser a creche, vai ter também o professor de AIE. Veja agora outros destaques dessa edição. STF volta a julgar se ex-presidente Fernando Collor deve continuar preso. Ministério da Saúde busca incorporar vacina contra herpes zoster no SUS. Hoje é dia do quadro Saúde Plena. Mais uma vez, eu irei receber Lidiane Chaves aqui no estúdio e o bate-papo de hoje é sobre traumas. Teremos ainda os lances do futebol no último final de semana no nosso Bloco do Esporte. Segunda, 28 de abril, o seu N1 está no ar. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou na última quinta-feira a prisão do ex-presidente Fernando Collor, conforme noticiamos por aqui. O ministro Gilmar Mendes recuou sobre o pedido para que o julgamento fosse realizado presencialmente. Cubatão realizou no último final de semana a 2ª edição do projeto Coleta Seletiva Separou, Ganhou. A ação foi uma parceria da Secretaria do Meio Ambiente com a Cooperativa de Trabalho Material Reciclado. A Secretaria de Meio Ambiente, Segurança Climática e Bem-Estar Animal, em parceria com a Cooperativa de Trabalho de Material Reciclado Cubatense, a Reciclar Clube, realizaram a ação Coleta Seletiva Separou Ganhou. Os moradores, a cada 25 quilos de material reciclado, trocaram por uma cesta básica. A presidente da cooperativa, Luciene Barbosa, diz que ficou surpresa com a quantidade de resíduos e com a união da comunidade, que não só se ajudou, mas também tem a consciência de cuidar da natureza. Nós não sabíamos a quantidade que nós iríamos encontrar.
Já tínhamos uma noção devido a contatos entre os presidentes de bairros, né, e a Recicla Clube e Prefeitura. E hoje, quando nós chegamos aqui, se surpreendemos até nessa questão de união, das pessoas umas ajudarem as outras, umas colaborarem com as outras na pesagem, na separação do material, para poder hoje receber em troca esses alimentos. Você falou muito sobre as pessoas terem essa consciência, né? Os moradores aqui do bairro de juntarem os resíduos e virem aqui trocar, eles mesmos falando, né, que é bom porque não vai para o rio, né? Isso, é até um incentivo sobre o nosso secretário do Meio Ambiente, o Cleiton Jordão, da coleta seletiva, né, para já incentivar a população a fazer ali a separação já dentro de casa. Já separa dentro de casa, com certeza vai ter colaboradores, catadores que vão ali pegar esse material e juntar e hoje a gente poder fazer essa troca desses materiais. Em 2 horas, 27 famílias vieram ao ponto de coleta. No total, foram coletados, ou melhor, retirados da natureza, mais de 1 tonelada de resíduos plásticos. Dias após de assinar a parceria do projeto Cidade Carbono Neutro e ganhar o selo Cidade Verde da ONU, essa ação representa o esforço que Cubatão vem realizando ao longo dos anos para preservar o cuidado com o meio ambiente, como reforça o secretário municipal da pasta, Cleiton Jordão. A conexão ambiental ela tem que ser perene, ou seja, ela tem que ser continuada. E as políticas públicas é isso. Não é apenas o selo verde, né? Não é apenas a assinatura do carbono neutro, mas é a continuidade das políticas públicas. E a coleta seletiva é isso, é você envolver a economia circular, geração de renda e o ganho ambiental disso, né? Então isso é importantíssimo porque acaba engajando também todo mundo. Então você vê aqui a participação da comunidade e da cooperativa junto com o poder público no grande objetivo, o único objetivo, que é a questão ambiental. E o ganho também que isso dá, porque esse material que poderia estar indo adequado para o rio, poluindo o rio, então todos ganham nessa relação entre uma política pública perene e aí a sociedade civil e as cooperativas e a sociedade como toda. O Ministério da Saúde solicitou à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS a inclusão da vacina contra herpes zoster. A doença causada pelo mesmo vírus do catapora pode se reativar na fase adulta da vida, apresentando feridas na pele como seu principal sintoma. Outras coisas que podem ser sentidas são coceiras na região afetada, febre e também dor de cabeça. Agora falamos de um assunto, gente, que preocupa e até parece notícia repetida que nós estamos falando por aqui. O Brasil ultrapassou 1 milhão de casos da dengue, um alerta gigantesco. Olha só. A dengue continua sendo um grande desafio de saúde pública no país. O Brasil tem enfrentado um aumento no número de casos nos últimos meses. Registros informam que ultrapassamos a 1 milhão de casos no país inteiro, com 668 mortes e 724 casos em investigação. Isso é muito preocupante para toda a população de todas as cidades. A transmissão ocorre pelo mosquito Aedes aegypti, que se prolifera em locais com água parada. E para combater a doença, é fundamental a eliminação de criadouros, onde as larvas se desenvolvem. Isso inclui remover água de pratos de plantas, limpar calhas, cobrir caixa d'água e garantir que a lixeira e outros recipientes não acumulem água. As autoridades de saúde reforçam campanhas de prevenção e monitoramento para controlar a propagação do vírus. Os sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, dores musculares, manchas vermelhas na pele, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, pode ocorrer o sangramento de mucosa, dores abdominais intensas e choque hemorrágico. Se sentir os sintomas de dengue, procure imediatamente o atendimento médico em uma unidade de saúde da atenção primária do SUS. É fundamental buscar ajuda o mais rápido possível para evitar que a doença se agrave, o que pode ter consequências maiores. E agora vamos então com a nossa previsão do tempo, acompanhar a movimentação, abrir a janela aqui da cidade de Cubatão. Essa semana que tem um feriado aí, quinta-feira é dia do trabalhador, tá chegando um feriadão para quem vai poder descansar, vai poder aproveitar. A gente acompanha então a movimentação do Pia do Casqueiro para você na sua tela. Gente, tem previsão de chuva, tá? Para hoje, segunda-feira, os termômetros marcam agora aqui em Cubatão 27 graus, mas há uma grande probabilidade de chuva, principalmente agora no período da tarde, tá? Com rajadas de vento aí de 21
km por hora. A gente vai monitorando aí toda essa situação e qualquer coisa o Lucas te avisa logo mais aí na nossa segunda edição. E com as imagens do Pira, nós vamos agora acompanhar então os termômetros, as temperaturas aqui da nossa cidade com a nossa repórter Cris Castanheira na previsão do tempo. A terça-feira amanhece nublada com muitas nuvens se estendendo ao longo do dia. A previsão é de chuva no final da tarde e à noite. Os termômetros caem com mínima marcando 18 e máxima 22 graus. Os ventos são fracos durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 73% e 92%. E agora, vamos falar de esporte, a rodada do final de semana. Muito bem, então, bora lá falar de esporte. Deixa eu ali buscar meu amigo Lucas Sena. Seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde, Jefferson. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, tranquilo. Como foi o fim de semana? Foi ótimo, e o seu? O meu foi bom também. Eu vi você nas terras paulistas. Foi aproveitar na terra um pouco. da garoa, tá certo. Aproveitar um pouco, aproveitar né? a folguinha, Por incrível né? que pareça, a garoa estava aqui e não lá. É verdade, a garoa esteve aqui, ficou aqui. Só você foi pra lá, levou o sol e deixou a chuva aqui, né? Você viu, né? Eu vi. Que bom. Eu levei o brilho junto. Bom, vamos lá então falar de esporte, Lucas Sena. Eu vou começar a falar pelo Corinthians, porque ontem eu conversei com uma corintiana roxa e ela me deu os pontos aqui do clube. Eu quero debater com você para saber se é isso mesmo. Sem problema. Vamos lá então, o Boni está junto com a gente nesse momento. Olha só, teve aí os lances do Corinthians, ele foi goleado. E o que a corintiana me falou, que eu anotei aqui, que o maior erro do time atualmente é o meio de campo e a zaga. Isso procede? Olha, pode colocar ela para fazer parte ali da diretoria alvinegra, tá certíssima. O que acontece com o Corinthians? O Ramon Dias, ele tinha um problema crônico. Qual era o problema crônico? Ele jogava no 4-4-2, só que a defesa e o meio de campo tinha muito espaço. E o time hoje, o futebol, ele demanda um time compacto, ter poucos espaços. E quando você pega um time igual o Flamengo, que tem um treinador que gosta da rapidez na troca de bola, ou seja, você tem que compactar, ou seja, juntar mais, fechar o espaço para não dar brecha. E ontem o Corinthians, infelizmente, não anotou isso na sua cartilha, foi para o Maracanã, foi uma goleada 4-0, assim, acachapante, poderia ser muito mais. Aliás, Iguinho, um abraço para você, eu sei que você está triste, chateado. Então, assim, logo no primeiro tempo, o primeiro gol do Flamengo foi aos 4 minutos. Cebolinha, né, o Everton Cebolinha recebeu a bola, viu espaço, foi indo, como diria um ex-jogador, foi fundo, quando chegou, finalizou, bateu no cantinho esquerdo do goleiro Hugo Souza. Aí o corintiano já ficou preocupado. Sem perder tempo, aí o que aconteceu? Teve outra troca de passes, o Corinthians não conseguiu, não se encontrou na partida, Pulgar tocou para o Arrascaeta, que tocou para o Pedro. Devolveu para o Arrascaeta, ele chegou, teve mais espaço, finalizou, só que agora no canto direito. 2-0 e só aos 34. Aos 36, o Hugo Souza recebeu um passe, tentou tocar para o Ranieri, quando menos esperou, o Pedro roubou a atenção, foi lá, pegou a bola, bateu de primeira, o Hugo Souza estava no canto, ele colocou no meio do gol. Aí eu acredito que a sua amiga ficou preocupada e irritada porque viu que o Corinthians não tinha fôlego, não tinha respiro. O que ela falou pra mim ali, né, é que tá faltando bom zagueiro, que os zagueiros que estão jogando hoje não estão, na verdade, eles estão com níveis abaixo do time. Sim, até um que tava era o Félix Torres, que não jogou, mas assim, o nível abaixo continuou, que foi o André Ramalho e o Gustavo Henrique. E o time não encontrou os atacantes, não encontrou a linha ofensiva do Flamengo. E isso ficou claro no segundo tempo, quando teve um pênalti marcado. Igor Coronado, que é o meio de campo, teve que ajudar a recompor defensivamente, levou um drible, acabou pisando no pé do Arrascaeta, foi pro VAR, analisou, foi, não foi, foi pênalti. Aí Pedro fez o segundo gol e o quarto da equipe do Flamengo. O Corinthians também tem que relembrar que o Corinthians está com um treinador interino, ou seja, é muito difícil você cobrar de alguém que não é um treinador fixo. Então, tem que ter paciência, mas eu sei que o Corinthians depois de um 4-0 não vai querer ter paciência, né? Vai querer fazer igual os antigos falavam, malhar Judas, né? Bora lá então, Lucas, continuar aí nessa rodada do Brasileirão e falar do empate do São Paulo, não é isso? Isso, São Paulo foi até o Ceará, empatou com o Ceará. Quem saiu na frente foi o Ceará. O zagueiro, o lateral esquerdo, lançou para o Pedro Henrique, ele ganhou da marcação tricolor, foi com a bola dominada, viu o goleiro Rafael se antecipar, mandou de cobertura um belo gol. E aí o jogo ficou morno, o São Paulo, mais uma vez, estava buscando empate, foi lá e conseguiu. Ferreirinha cobrou escanteio, a zaga do Ceará tirou, a bola voltou para ele, ele levantou a cabeça, cruzou na cabeça de Rian Francisco, a cria de Cotia.
foi lá, começou seu primeiro jogo como titular, né, ele que vem entrando, foi lá, primeiro jogo como titular, 18 anos, outra promessa do futebol brasileiro e do tricolor, foi lá e empatou para o tricolor paulista. E o São Paulino, que estava feliz porque ganhou, empatou de novo no Brasileirão, Jefferson. Como a gente vem acompanhando aqui, só está empatando o São Paulo. Pois é, agora a gente fala do Palmeiras, né? O tempo tá ficando curto, esse tem Palmeiras e ainda o Santos para falar. Palmeiras perdeu nos gols aí nos acréscimos, Foi, né? que aconteceu. O Palmeiras perdeu muitas oportunidades. Chutou 21 vezes ao gol, mas apenas 2 em direção ao goleiro do Bahia. O Bahia, que não tinha nada a ver com isso, aos 48, Kaique tabelou com o Cauli. Cauli deu um belo passe de primeira para o Kaique, ele foi lá, dominou, conseguiu ganhar da marcação e de cobertura no goleiro Everton, fez o gol do Esquadrão de Aço. A bola ainda bateu no travessão antes de balançar as redes do Alviverde imponente. Então, final de partida, Palmeiras 0, Bahia 1, Bahia ganhando. Rogério Ceni, né, que foi tão quanto o jogador sofreu com o Palmeiras, foi lá e conseguiu tirar uma casquinha. Bom, Lucas, de lei agora o próximo destaque, o Santos perdeu. Ontem também eu conversava com o Santista Roxa, ele falou que o Santos tomou 2 gols, ele falou um palavrão que eu não vou falar aqui, mas por 2 erros individuais, procede? Infelizmente procede, o Santos mais uma vez errando, pecando pelos erros, né? O primeiro gol, como é que foi? Foi no segundo tempo, Luizão não tinha ninguém para tocar, ele foi lá, chutou em cima do jogador do Bragantino, Vinicinho, tocou para Eduardo Sacha foi lá, lei do ex, foi lá e fez um belíssimo gol até no ângulo. Depois o Santos, Tiquinho Soares perdeu a bola, o Bragantino recuperou e tocou para o Lactana que passou pelo Santos, foi lá, conseguiu ter o seu espaço, finalizou, aí o goleiro Brazão também falhou, ou seja, a lei do ex perdurando na Vila Belmiro. Aí no apagar das luzes, aos 48 do segundo tempo, David Washington, João Schmidt cobrou a falta, David Washington conseguiu dominar a bola, ficou nos trancos e barrancos, foi lá, conseguiu finalizar, fazer o gol de honra. Teve vaia, teve xingamento, teve protesto, enquanto isso o Santos na saga da busca do seu treinador. Só para encerrar, que eu sei que o meu tempo acabou. Luxemburgo ou Diniz para comandar o Santos. Então, santistas, ajoelhem e rezem, porque esse ano alvinegro vai ser difícil. Novamente, né? Porque já comandaram, se não me falha a memória. O Diniz comandou o Santos em 2021 e o Luxemburgo foi campeão com o Santos. Aproveitando isso, vamos aqui na geral, tá? Quem tá aí no corte comigo, pode vir qualquer técnico se o time não jogar, tá? Não vai mudar nada. O técnico interino tá bem, mas a fase do time não ajuda, foi o que me disse o Santista Roxo. Boa tarde pra você. Amanhã eu recomendo sobre. Até amanhã e bom jornal pra você à noite, Obrigado viu? Bom dia pra você e 6h15 tô aí de volta. Tamo junto. É nóis, meu querido. Muito bom, a gente encerra então o bloco do esporte, porque depois do intervalo, hoje é dia do quadro Saúde Plena. Mais uma vez irei receber Lidiane Chaves aqui no estúdio. Para você, TV Câmara Cubatão no Facebook e Instagram. Fique junto com a gente, até já! A gente só lembra da doação de órgãos quando quem precisa é alguém muito importante. É uma estrela da TV, seu melhor amigo, sua sobrinha, seu tio mais querido, sua mãe, você. Se você quer ser doador, declare sua vontade para a sua família. Já estamos de volta com as últimas notícias para você. Você tem algum trauma de infância que segue até hoje? No Saúde Plena nós vamos falar sobre as experiências traumáticas do passado que interferem na nossa vida até hoje. Comigo então para falar sobre esse assunto, recebo mais uma vez a psicóloga Lidiane Chaves. Lidia, boa tarde para você, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Cheve. É um prazer mais uma vez estar aqui e falar desse assunto tão importante, né? Que mexe bastante. Nós falamos sobre a depressão, que é um assunto que mexe também, mas esse é outro assunto de um fator primordial da vida, né? Existem situações, Lidia, que nós podemos falar aí que geram traumas, uma bronca, por exemplo, apanhar dos pais, dentre outros que a gente leva ali para a vida, né? Que fica como é normal, né? E isso pode ser levado muito em consideração no momento que, de repente, aquela criança recebeu aquela bronca, foi chamada a atenção, quem eram as pessoas que estavam ali, de repente, naquele ambiente e que ela internalizou de alguma forma e que ela não conseguiu desprender daquilo. E na vida adulta pode sim trazer muitas consequências, sem sombra de dúvida. E Lidia, tem adultos aí, né, que eles não reconhecem essas situações vividas, né, ao longo, ao decorrer da vida. Como isso pode afetar no comportamento dessas pessoas e na saúde mental no futuro?
como eu coloquei, né? É interessante notar que não é apenas um ato, né? Apenas uma bronca, e que lembrar que você é o adulto da relação, da situação, e que você está lidando com uma criança, e que essa criança ela vai crescer e vai ter a sua vida, e que aquela situação pode sim, de fato, levar ela para um lugar que, ou não, né? Pode deixar ela lá naquela situação, naquele momento que aconteceu o fato. Então, é tão interessante e importante a gente ficar atenta, né? O que a gente fala para o outro, o que sai da nossa boca, né? Porque não é simplesmente o falar, mas o que está sendo falado, o que está sendo expressado para aquela pessoa, seja criança, seja um adolescente, seja um adulto, né? E no momento de vulnerabilidade, essa criança, enfim, né? Ela vai internalizar de tal fato que vai impedir ela de repente, de ter um melhor posicionamento, fazer uma colocação, né? Até mesmo trabalhar os seus valores. Então, isso sim pode ter consequências muito graves para o desenvolvimento desse ser humano. Gente, aquelas pessoas mais intencionadas na vida, né? Que sempre buscam fazer algo para outra pessoa de má fé. Isso pode ser aí alguma mágoa que ela guarda, tipo, pensou no futuro, no futuro eu vou dar um troco. Existe muito isso, né? Isso são traumas do passado, do que viveu, do que sofreu, isso pode realmente vir a acontecer. Muitas pessoas mal intencionadas temos por aí, né? Na vida profissional, como amizades, né? Isso tem a ver também, Lidy? Sim. De repente, né, o ambiente que aquela pessoa viveu na infância ou na adolescência, como é que foi isso? Como é que foi aquele lugar do qual ela conviveu? Foi um ambiente mais hostil ou não, né? O tratamento que ela teve, né? O tratamento, as pessoas das quais ela conviveu, quais foram as pessoas, entre aspas, que ela se inspirou, né? Então, isso tudo se influencia para a formação do caráter, né? Porque isso é do caráter. Então, é tão importante cuidar principalmente dessa base, que é do 0 aos 7 anos, porque é a formação da criança, ela está formando o caráter, né? A personalidade dela. Então, ter muita cautela, principalmente nesse período, porque sim, né? Pode se tornar um adulto com essas né, com essas más intenções, e que muitas vezes ele nem no início pode nem perceber. Mas tem outra questão também, né? Tem a questão de que eu faço de forma proposital, ou realmente está no automático e ela não percebe, ela simplesmente vai atropelando tudo e todos, e que precisa sim sendo dado um toque, né? Peraí, né? Vem por aí, tem alguém que para essa pessoa, né? Então, mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Sempre tem os mais intencionados, né? Principalmente aí em ambientes de trabalho, né? A pessoa que não vem colaborar com nada, fazer com nada, e assim vai aí atrapalhando a vida alheia, né? Quais os tipos de trauma ali, de mais comum aí que a gente pode observar numa pessoa que ela pode se manifestar em diferentes fases da vida? Tem aquele trauma que é considerado o de abandono, né? Que é quando a pessoa, né, sofre uma separação, por exemplo, dos pais, e a pessoa tem a tendência a ter uma solidão, uma dependência emocional, ou a dificuldade de ter um vínculo com uma outra pessoa, ou se não, acaba entrando em um relacionamento tóxico, tá? Porque são marcas, feridas que foram abertas e que não foram trabalhadas, e que podem sim ser considerada um trauma. Outro também que é muito, né, colocado e evidente é o reconhecimento de abusos, né, abusos traumáticos, seja ele a violência física,
psicológica, a perda, né, de identificação. Então, quem agora sou eu? Para onde eu vou? E, inclusive, um pouquinho antes da gente, né, entrar aqui, eu estava assistindo um noticiário e estava falando justamente a questão, né, do abuso infantil e seus traumas. Então, o quanto isso impede desse adulto, dessa mulher, desenvolver a vida dela, porque foram questões muito sérias e que foram caladas muitas vezes, que por medo, né, não foi sendo colocada, não foram sendo trabalhadas, porque talvez se fosse sido trabalhadas desde, né, do ocorrido, hoje ela, né, não tivesse esse peso tão latente, né, tão forte, e que impediu ela de fazer tantas e diversas coisas para a vida dela, tá? Então, são situações que a gente pode levar em consideração. E tem o trauma também, o sutil, né, como, por exemplo, uma bronca, né, o de expor uma pessoa, e humilhar a pessoa e falar, não, é um riso, é zoação, não, até que ponto isso realmente é uma situação, ou até onde você está expondo o outro, né? Até onde isso não é uma violência, né? Desconfortável, até onde você não está violentando aquela relação. Então, é preciso ficar atento. Olide, quando que é identificado aí, quando for identificado, né, um problema de trauma de infância, qual o primeiro passo a se fazer? É levar a um psicólogo, levar a um psiquiatra, acolhimento da família? O que deve ser feito nesses casos? Primeiro passo é o acolhimento da família, né? Não desmerecer aquela criança, aquele adolescente. Aquele trauma, aquela dor. Aquela dor, né? E que muitos também acabam vindo aqui na adolescência, que aí fala, é a aborrecência, né? Mas não, que é um acúmulo que veio da infância e ele despejou tudo aí nessa adolescência, nas identificações de papéis. E, então, primeiro, o acolhimento da família e, segundo, a ajuda profissional, né? De um psicólogo e de um ginecologista, de um psiquiatra, se for, né? Dependendo das situações. Então, a gente precisa buscar, sim, a ajuda de profissionais para que acolha, que dê o suporte para essa criança, para esse adolescente ou até mesmo um adulto. Olide, em casos aí onde os traumas da infância não foram resolvidos lá naquela época, na parte da infância, né? As escolhas da vida daquela pessoa no adulto tem a ver com essas decisões, com esses traumas não resolvidos do passado? Sem sombra de dúvida, né? E é o que a gente coloca, assim, eu costumo trazer isso muito nas sessões de terapia, que não é falar somente do passado, que não é fingir que não teve o passado. Bom, você faz parte da tua história, então, né, você veio de algum lugar, mas sim colher coisas boas. Tiveram coisas boas ali dentro da tua história, e as que não foram, o que eu faço com isso, né? O que ressignificar aquela situação e o que aquilo ali pode fazer que eu seja uma pessoa melhor, né? Melhor no sentido não para o outro, mas para mim, para eu curar essa dor, né? Para eu ter a compaixão com a minha história. Então, é interessante, é importante estar olhando, e inclusive, né, já que a gente saiu aí de Páscoa, né, e aí tem a questões também de alguns, acho interessante estar colocando, a questão de alguns transtornos também, principalmente alimentares, que podem sim ter causas lá na infância, né, e aí eu tenho rejeição, não gosto de determinado alimento, ou eu tenho uma anorexia, ou enfim, isso tudo pode ter sido sim uma situação, um trauma vivido lá na infância, daquela época, né? E aí o que acontece, Jefferson, é que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei, eu não consigo lembrar da minha infância, eu não consigo lembrar da minha adolescência. O nosso cérebro, né, nossa mente, ela é fantástica. Então,
dependendo do grau de vulnerabilidade que aquele ser estava, a tua mente acaba bloqueando, né? Então, tão importante quanto o processo terapêutico, e principalmente na psicanálise, que ela vai te dar essa ferramenta para, entrando nessas camadas sutilmente, para que ela, no tempo dela, enquanto, né, o inconsciente dela vai trabalhando tudo isso e vai liberando para que esses traumas sejam trabalhados e que ela se fortaleça e entenda assim a causa do porquê hoje, né? Tudo exige um porquê. Então é tão importante quanto olhar e não desmerecer. Tá certo, Lídia, muito obrigado. Volte sempre aqui com a gente. Eu que agradeço e continuo nos acompanhando no Saúde Plena e agora no novo horário. Exatamente, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E nós voltaremos amanhã. Até lá, tchau!